A segunda versão da luta do Sonic e do Flash contra os ninjas celestiais finalmente foi lançada. E bom, ela foi bem mais violenta do que a primeira versão. O capítulo começa com o Flash e o Sonic provocando um ao outro. E vemos o herói da classe S dizer de forma debochada que ele quer ver se o Sonic está enferrujado ou não. Sendo que o Sonic responde a essa provocação xingando o Flash e dizendo que ele claramente esqueceu sobre qual é o seu lugar, sugerindo que antigamente costumava ficar bem evidente a superioridade do Sonic em relação ao Flash. Mas enfim que a conversa dos dois acaba sendo interrompida quando de repente um dos ninjas celestiais, o Momento Momentâneo, parte para cima deles. E vemos que a arma desse ninja é um chicote do qual ele se orgulha muito. Afinal, de acordo com o próprio Momento Momentâneo, o chicote dele é capaz de quebrar a barreira do som, e portanto não tem como o Flash ou o Sonic serem mais rápidos do que o ataque dele. E galera, eu não sei se vocês sabem, mas tecnicamente todos os chicotes são capazes de quebrar a barreira do som. Ou seja, o chicote do qual o Momento Momentâneo se orgulha tanto é apenas um chicote normal. E bom, ele logo percebe o erro que cometeu ao tentar atacar o Flash e o Sonic usando uma arma tão simples. Pois do nada, o Sonic avança contra ele e simplesmente arranca a cabeça dele sem nenhuma dificuldade. Pois é, a participação do Momento Momentâneo só durou um breve momento que foi bem momentâneo mesmo. E aliás, nesse momento a gente precisa contabilizar um ponto pro Sonic, afinal ele saiu na frente no placar de matança de ninja celestial. Mas enfim, que na sequência o Sonic parte para cima de um grupo de 4 ninjas, sendo que 2 deles, o Corcorada e o Equilíbrio Equilibrado, não aparecem mais depois disso. Ou seja, tudo indica que o Sonic também eliminou esses 2 ninjas. Então 3-0 pro Sonic até esse momento. Mas como a gente não tem certeza de que foi o Sonic mesmo quem derrotou eles, eu vou deixar eles marcados com pontos de interrogação. Mas enfim que o Flash não quis ficar apenas parado assistindo o Sonic lutar sozinho. E por isso o ninja da classe S usou a técnica dos passos fluidos das sombras para se mover em alta velocidade. E de quebra eliminar os ninjas Gelo Gelante, Céu Celeste, Doido Louco e Arco-Íris Colorido. E galera, a velocidade desse ataque do Flash foi tão grande que o Bala Balística e o Escuridão Escura ficaram surpresos. E até mesmo o Sonic se sentiu de certa forma pressionado pelo Flash. E não era pra menos, né? Afinal, graças a essa sequência de abates, o Flash virou a partida, 4-3 pro Ninja Loiro. Porém, antes que o Flash pudesse derrotar os outros 14 ninjas celestiais num piscar de olhos, ele acabou levando um corte no rosto. E em seguida vimos que esse corte foi causado por uma linha extremamente afiada que está sendo balançada pelo Ventus do Vendaval. Lembrando que como o Ventus do Vendaval já lutou contra o Flash no passado, ele sabe que a única forma de vencer o ninja da classe S é restringindo os movimentos dele. E por isso ele trouxe várias linhas longas e extremamente afiadas, já que graças à superfície fina dessas linhas, caso o Flash se enrosque nelas enquanto se move em alta velocidade, ele vai acabar recebendo cortes extremamente profundos. Ou seja, essa estratégia do Ventus de usar linhas para restringir os movimentos do Flash é genial, pois as linhas basicamente forçam o Flash a lutar sem usar sua velocidade máxima, pois caso contrário ele corre o risco de se ferir gravemente com as linhas. E galera, outra coisa que vale destacar é que tanto o Ventus do Vendaval quanto o Chamas do Fogo do Inferno estão com um dos braços quebrados, e isso provavelmente aconteceu ainda antes deles terem iniciado a luta contra o Flash e o Sonic. Lembrando que esses dois foram castigados pelos próprios ninjas celestiais por terem atacado o Flash e o Sonic em 2 ocasiões sem terem a permissão do restante do grupo. Então é provável que esse braço quebrado deles tenha sido uma punição dos próprios ninjas celestiais. Mas enfim que a punição deles não acabou com somente um braço quebrado, pois logo na primeira oportunidade, os ninjas Fantasma Ilusório e Destruição Destrutiva golpearam eles pelas costas, jogando os dois em cima do Flash. E logo após fazerem isso, o Fantasma Ilusório e o Destruição Destrutiva atacaram juntos do Caos Caótico com o objetivo de matar o Flash, o Chamas e o Ventus de uma só vez. Porém o Flash foi mais rápido do que eles, e num movimento improvisado, o ninja da classe S agarrou a perna do Ventus do Vendaval e usou o corpo dele para bater nos 3 ninjas celestiais. E com isso, o Caos Caótico e o Fantasma Ilusório foram jogados para longe, mas sem receberem grandes danos.
No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre o Destruição Destrutiva, pois ele deu o azar de ser jogado em alta velocidade contra as linhas afiadas do Ventos do Vendaval. E como consequência, bom, digamos que o Destruição Destrutiva foi destruído de uma forma bem destrutiva mesmo. 5-3 pro Flash. E na sequência vemos o Sonic e o Flash falando que a coordenação que os ninjas celestiais têm é terrível. Afinal, o Ventos do Vendaval tinha um plano muito bom para deter o Flash, porém os outros ninjas simplesmente ignoraram o plano dele. Mas em seguida, eles também falam que isso não é de se estranhar. Afinal, os instrutores da Vila Ninja sempre ensinavam todos a lutarem sozinhos, pois de acordo com a ideologia da Vila Ninja, caso eles viessem a se encontrar em algum momento fora da vila, seria como inimigos. Portanto, todos aprendiam a manter suas técnicas de combate em segredo para que os outros ninjas não pudessem explorar seus pontos fracos. E como consequência disso, agora os ninjas celestiais estão atrapalhando uns aos outros enquanto tentam lutar em equipe. Mas diferente deles, o Flash e o Sonic têm uma coordenação perfeita. Afinal, eles sempre foram ninjas, entre aspas, fracassados que descumpriam os ensinamentos da vila. E frequentemente lutavam um contra o outro com o objetivo de aprenderem técnicas novas e se tornarem mais fortes. E como consequência disso, agora os dois são extremamente eficazes quando lutam juntos. Mas enfim, que na sequência o mangá mostra que o Flash decidiu poupar a vida do Chamas do Fogo do Inferno e do Ventos do Vendaval, pois ele somente os derrotou e depois deixou eles amarrados com a linha que o Ventos estava usando para atacar. E quando o Sonic questiona o Flash o motivo de ele não ter finalizado os dois, o ninja da classe S responde que é porque eles já foram monstros no passado, e portanto eles podem ser cobaias naquele experimento da associação, no qual eles estão tentando descobrir um modo de transformar monstros de volta em humanos. Mas enfim, que com a derrota do Chamas e do Ventos, o placar fica 7-3 pro Flash. Não vai dar não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra, rapaz! Sai de casa, comi pra caralho, porra! Mas enfim, que enquanto conversavam, o Sonic e o Flash foram atacados pelas costas pelo ninja mais forte do grupo celestial, o Músculo Musculoso. Porém, como já era de se esperar, os dois conseguiram com facilidade dar cabo do inimigo com um único chute lâmina de vento combinado. E como os dois derrotaram o inimigo ao mesmo tempo, então esse abate não conta pra nenhum deles, então segue 7-3. E logo na sequência, o Sonic joga algumas shurikens explosivas e manda o Flash avançar junto delas. Mas então vemos que o alvo do Sonic não eram os ninjas celestiais restantes, mas sim o chão ao redor deles, pois dessa forma eles não poderiam escapar sem serem pegos nas explosões. E aliás, nesse momento podemos ver que tem apenas 8 ninjas celestiais vivos, mas pelo que depender do Flash, eles não vão continuar assim por muito tempo, pois o ninja da classe S pulou em uma espécie de vagão com rodas que havia sido jogado para o alto pelas explosões causadas pelas shurikens do Sonic e depois usou esse vagão como apoio para saltar em direção aos ninjas celestiais. E com um ataque extremamente rápido, o Flash conseguiu eliminar o Força Violenta e o Grito Gritante. 9-3 pro Flash. E logo na sequência, o ninja da classe S usou um carro como apoio para pular de volta e atacar os 6 ninjas sobreviventes. E o Flash seguiu atacando enquanto usava os escombros que foram jogados para o alto pelas shurikens como apoio. Porém, o Flash conseguiu derrotar apenas um desses ninjas, o Massacre Assassino. Isso porque os outros 5 ninjas se posicionaram em uma espécie de formação de batalha na qual eles protegiam os pontos cegos uns dos outros. E desse modo eles conseguiram se defender dos ataques do Flash. Pois é, os ninjas celestiais finalmente descobriram um meio de se defender dos ataques do Flash. O único problema é que eles acabaram se concentrando demais no Flash e esqueceram de prestar atenção no Sonic. E por isso, o auto-intitulado rival do Saitama se moveu pelo subsolo até o espaço vazio que havia no meio da formação de batalha deles. E depois ele saltou e com um único golpe de espada cortou a cabeça do Escuridão Escura, do Melodia Melódica, do Bala Balística, do Trovão Trovejante e do Caos Caótico. Pois é, apesar de se considerarem muito fortes, todos os ninjas celestiais foram derrotados num piscar de olhos pelo trabalho em equipe do Flash e do Sonic. E vale lembrar que esses ninjas pretendiam, depois de eliminarem o Flash, irem assassinar o Blast. Pois é, os ninjas celestiais podiam até ser fracos, mas eles deram uma aula do que é ter autoconfiança. Mas enfim, que com todos os ninjas celestiais mortos, o placar final fica 10-8 pro Flash.
Porém, além desses dois ninjas com pontos de interrogação que eu já tinha marcado como possíveis abates do Sonic, afinal eles não apareceram mais depois que o Sonic lutou contra eles, também existem outros dois ninjas que não apareceram sendo derrotados. Um deles é o Vibração Vibrante, que como não apareceu em nenhum momento nesse capítulo, acho que é válido pensar que o Sonic tenha derrotado ele em off enquanto o Flash lutava contra os outros ninjas. Afinal, esse capítulo focou bem mais no Flash do que no Sonic, então não tem como o Flash ter derrotado ele sem a gente ter visto. Ou seja, o placar fica 10-9 pro Flash. Mas ainda tem um último ninja celestial, que chegou a aparecer em certo momento, o Fantasma Ilusório. Só que depois que o Flash bateu nele usando o corpo do Ventus do Vendaval, o Fantasma Ilusório simplesmente desapareceu. E eu não acho que ele tenha sido derrotado só com aquilo, e provavelmente foi o Sonic que deu o golpe final nele. Mas como eu duvido que alguém se importe com isso, então fica pra você decidir se o placar terminou com vitória do Flash ou se foi em empate. Mas enfim, que após o término da luta, o Flash olha pro Sonic e diz que ele tinha certeza que o Sonic tinha decidido lutar contra ele por ter ficado desesperado quando descobriu sobre o retorno do líder da Vila Ninja. Mas então o Sonic responde que ele não se importa nem um pouco com a volta do líder da vila. E a única coisa que ele estava pensando quando desafiou o Flash é que ele queria cortar definitivamente os laços que ele tinha com a Vila Ninja, ao mesmo tempo em que queria ver o quanto as habilidades de combate do Flash evoluíram. E por fim o Sonic diz que ele está aliviado em ver que o Flash não se tornou um inútil com o passar dos anos. Pois desse modo, agora o Flash pode se tornar o braço direito do líder da nova Vila Ninja. Pois é galera, diferente do que o Sonic tinha dado a entender no capítulo 197, ele ainda não desistiu daquele sonho de infância dele, de criar uma nova Vila Ninja onde os recrutas serão treinados não para se tornarem assassinos, mas sim para serem fortes o bastante para poderem viver a vida com o máximo de liberdade. E é claro, o Sonic pretende ser o Hokage dessa nova Vila Ninja, com o Flash sendo seu principal subordinado. Porém, na cena final do capítulo, vemos o Flash perguntar ao Sonic se ele tem mesmo certeza de que quer ser o líder da nova Vila Ninja. Afinal, o Sonic é mais fraco do que ele. E o Sonic então responde essa pergunta debochada, dizendo que talvez ele acabe tendo que matar o Flash no fim das contas. Mas enfim galera, por esse capítulo é isso. Não esquece de dizer aí nos comentários o que você achou dessa segunda versão da luta dos ninjas celestiais. Eu particularmente acho que ficou bem melhor do que a primeira versão, mas ainda está muito abaixo da versão original da webcomic. E aliás, se você não sabe como foi essa luta na webcomic, então dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar fixado no card aqui em cima e também na tela final do vídeo. E bom, se você gostou do vídeo, não esquece de dar um soco mortalmente sério no botão do like e também se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ser notificado quando saírem vídeos novos por aqui. Até a próxima, nerd! Valeu! Fui!